Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio de Depois do Culto chegando. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Scheider, tô aqui com o Filemão. Eu já vou fazer a apresentação do pessoal que tá aqui com a gente. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo tema, convidados, tá? E não deixa de ir lá no nosso Instagram e seguir a gente, @pod depois do culto, tá? POD depois do culto, tá tudo aqui na descrição, você não vai precisar procurar não, tá tudo aqui. Tá e aí, fácil. Filemão? Estamos aí, né, Scheider? Graças a Deus, terceiro episódio. Tô super animado. Tem uma turma aqui que eu tava doido pra poder a gente já conversar com eles, que, enfim, breve vocês vão conhecer. Muito feliz de vocês estarem aqui nos assistindo, é uma honra pra gente, uma responsabilidade também, né, Scheider? A gente tá tentando trazer algum tipo de conteúdo aí pra vocês. A gente faz isso com muito carinho, com muito amor. Então, siga as instruções que o Scheider já falou, siga, curta, compartilhe, faça tudo possível para fazer com que esse vídeo que você está assistindo possa chegar para mais pessoas. A gente faz, novamente, com muito carinho, com muito amor, para poder servir a vocês que estão aí do outro lado. E vou apresentar os nossos convidados. Quero pedir um aplauso para eles, da Mariana e o Davi da ABU. Pode se apresentar e ficar à vontade. Deus abençoe. Pode começar? Pode. Então, gente, muito legal estar aqui. Legal. Representando a ABU, eu e o Davi. Eu sou a Mariana, sou formada em Química, descobri que o Filemão foi colega de curso. Quase que um veterano Quase seu um veterano. ali, né? Me formei em Química, conheci a ABU durante a faculdade. Hoje eu continuo atuando na ABU, mesmo depois de formada. Hoje eu sou professora de Química e tô aí. Vai falar mais daqui a pouco. Sim. Vamos lá, Davi. E aí, gente, joia, é um prazer também estar aqui falando um pouco da ABU, que é esse projeto que mora no meu coração. Legal. Eu faço ciências sociais e estou estudando um pouco sobre ciência política e evangélicos atualmente. E estou na ABU há 2 anos, mais ou menos. E ambos parece que, pelo que eu conversei, estão querendo fazer mestrado e continuar na academia, né? Isso. Sim, esses projetos, né? Mas vamos lá, Scheider. Tinha uma história aí que meu pai contava que na época dele, quando começou a vir o pessoal pregar de que Jesus estava voltando, o pessoal largava a escola, já que tá voltando, eles não são desses não, eles estão estudando. Continuam estudando. Jesus pode até voltar a hora que for, mas enquanto isso a gente vai aprendendo, vai estudando, vai trabalhando, vai seguindo. Vida da obra aí. Exatamente. Gente, queria começar com vocês. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta que eu sempre falo. Eu gosto de ouvir essa história. Sim. Onde que Jesus entra na história de vocês? Qual que é o momento em que vocês aceitam Jesus? Vocês eram já de ambiente familiar cristão, né? Vocês já eram de berço evangélico? Ou se vocês eram de outra denominação? Ou se vocês não tinham nenhum contato? Quer saber como é que aconteceu isso aí? Então, eu nasci num lar cristão, né? Batizei com 12 anos. Mas eu acho que foi por volta de 12 anos que eu realmente tive uma conversão. E aí, pensando em conversão como o momento que passa o cristianismo a dar sentido para sua vida, né? Sim. Então, eu acho que foi lendo a Bíblia e tendo muitas dúvidas sobre doutrina da salvação, que algumas coisas não encaixavam, lendo Romanos e pensando por que uma hora estava sendo eleito e uma hora não, que eu comecei a me interessar mais e aí, em contato com a doutrina da graça... hoje eu sou calvinista, né? E aí, com a doutrina da eleição, da graça de Cristo, assim, aquilo me pegou de um jeito que começou a fazer sentido real pra mim, eu acho que com uns 12 anos de idade, assim. Eu passei por um tempo por uma igreja pentecostal, depois fui pra uma batista, tentei virar presbiteriano, não deu muito certo. E hoje eu acho que eu sou batista mesmo. Maravilha. E a Mariana? Eu vou na igreja desde criança, assim, né? Desde 7 anos de idade. E eu fui pra igreja porque 2 amigas nossas, assim, elas eram um pouco mais velhas, moravam na mesma rua que a gente. Nossa, você fala da sua família. Isso. Nossa, tem irmãos e irmãs. Isso, eu e minha irmã. Assim. A gente era pequena, eu tinha 7 anos, minha irmã tinha uns 4 aninhos, pequenininha. E aí a gente morava numa rua, na rua de cima tinha uma Assembleia de Deus. Aí ela chamou a gente pra ir na escola dominical da Assembleia de Deus. E assim, eu fiquei encantada. Era muito bom, eu amava a escola dominical da Assembleia de Deus, muito legal. E aí, mais ou menos nessa época, meus pais converteram também e a gente foi para uma igreja pentecostal. Assim, é uma igreja bem parecida com a Assembleia, uma igreja, mas é uma igreja pequenininha, assim, de bairro. Sim.
E aí até acho que uns 15 anos mais ou menos, eu fiquei indo na minha igreja, que é a igreja dos meus pais, e lá na Assembleia, na escola dominical, que eu amava, assim, nossa, eu aprendi demais, eu sou muito grata à Assembleia de Deus mesmo, pela essa formação que eu tive mesmo. Mas parece só te interromper. Então, primeiro você começou a frequentar com sua irmã a Assembleia de Deus. Depois disso que seus pais converteram em uma outra igreja. Exatamente. Okay, só foi mais ou menos a mesma época, só que eu e minha irmã a gente começou primeiro. Ok. Assim, criança, assim, né? Então, assim, eu fui evangelizada. E ele acabou levando isso também pra casa. Foi todo mundo, graças a Deus. Que bênção. E aí beleza, chegou ali a adolescência, aí começa a vir crise, né? Começa a pensar um monte de coisa. E várias coisas entrando em embate, assim. Aí eu lembro que eu conversei com os 2 pastores, da minha igreja e da Assembleia. Você frequentava as duas, Frequentava as duas. E aí eu queria me batizar, e aí eles falaram assim, ó, decide aí, o que você quer fazer, onde você quer ficar, e batiza e fica como membro da igreja, né? Seja aqui, seja lá e tal. Aí eu fui decidir ficar na que os meus pais frequentavam mesmo, batizei lá. E aí fiquei lá ainda nesse período da adolescência, né? Vem tudo junto, assim. Mas assim, tava dando pra levar ainda. Depois que eu me formei na escola... No ensino médio ainda? No ensino médio ainda. Formei na escola, fui fazer curso técnico. Técnico em quê? Em química. Em química também. Na Polimig que eu fiz. Eu fiz Polimig também, menina de Deus. Eu fiz Polimig. A gente não alinhou isso nos bastidores. Pra você ver. Eu fiz Polimig. Eu Professora fiz o último... coordenadora Naila. Era Naila? Naila. Nossa, Deus, Naila é um amor, acabava com a vida da gente. Mas ela é uma querida. Não, ela é muito boa. Eu voltei lá depois pra pegar meu diploma, aí ela me abraçou, tipo, nossa, ficou super feliz. Nossa, foi muito legal. Sim. Aí fui fazer curso técnico e tal, e aí eu comecei a descobrir essas coisas, assim, que existia, igual o Davi falou, né, teologias diferentes. Sim, visões teológicas. Visões teológicas diferentes e tal. Vertentes. Comecei a pesquisar e aí entrei na faculdade. Então, assim, né, tudo aquilo ali, crises de fé, crise com o curso, crise com a faculdade, porque... É muito complicado o curso, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Aí... Oremos. É outro podcast só para falar das dificuldades, só para chorar as pitancas da química. E tem muita história, Sim. Aí comecei a fazer o curso, né, de química. E aí Deus me abençoou que eu encontrei crente lá na química. Conheci cristãos lá. Talvez você até conhece o Gabriel Marques. Não, por nome não lembro. Não, a Edith. Por nome também não. Não, que a Edith é da Assembleia também. A gente é bom de nome. Não? Minha filha, você pode falar 300 nomes, é difícil. Ai, meu Deus do céu. Mas aí você conheceu pessoas. Conheci pessoas lá na química e tudo. Aí a gente começou a fazer um grupo pra estudar a Bíblia. E a gente ficava muito assim, nossa, a gente tá se descobrindo aqui, né? Tem crente dentro da faculdade. E olha, a gente tá descobrindo gente dentro da química que é crente. Então tem crente aqui, hein? Vamos tentar sair pela faculdade para encontrar esses crentes. Vamos tentar fazer uns evangelismos aqui. Que legal. Aí a gente começou a... No DQ ou no ISEX? Lá no DQ. Departamento de Química mesmo. Isso, a gente começou a se reunir ali, comecei a conversar com eles e tal, e a gente foi e fez os meninos, eles tinham participado de um treinamento de discipulado, que era o estudo do Evangelho de Marcos em 12 semanas. É muito bom o material, assim, muito legal. E aí a gente estudava querer esse material, hein? Eu mando. É um estudo de 12 semanas que você usa pra... Você encontrou uma pessoa, que a pessoa nunca ouviu falar de Cristo, ou ela tá ainda nesse processo de descobrir o que é o Evangelho e tal. É meio muito que de legal. Discipulado, Discipulado, material de discipulado. E a gente estudando junto, eu senti que ali foi um outro processo de conversão. Eu fui convertida, assim... Então você estava naqueles conflitos todos, a universidade, ao invés de te esfriar na fé, fez meio que o contrário. Exatamente. Eu falo assim, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que assim, que o lugar onde mais eu poderia ir para outro caminho, me afastar, Deus me trouxe para muito perto, assim. Então isso é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente fez esses estudos e eu falei assim, gente, é isso. Eu descobri o Evangelho da Graça, de verdade, assim. E isso foi 2017, mais ou menos. E aí eu, um dia lá, passando no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas, né? Sim. Vi lá um pôster grandão, assim, escrito Aliança Bíblica Universitária.
Aí eu fui ler bíblico, eu falei, gente, tem mais crente aqui, hein? Mais crente do que a gente acha. Aí era uma rodinha, assim, os meninos sentados lá, bem na portaria do ISEX. E aí eu marquei o dia. Propositalmente na portaria para realmente chamar a atenção. Exatamente. Essa é a ideia. Eu vi os meninos lá sentados, reunidos. Aí eu marquei o horário, o dia. Falei, semana que vem eu vou vir aqui. Aí cheguei lá, sentei com os meninos e foi. Aí depois passou assim, uns dias que eu já tava indo, um amigo que era o líder desse núcleo, ele me chamou para ir num GB, que a gente chama, que é o grupo base, que é o quê? Depois a gente explica melhor essas estruturas. Cheio de sigla, né? Como é que funciona. Então, assim, a gente tinha esse núcleo lá no ISEX, e lá na UFMG a gente tem vários outros núcleos de estudo bíblico. Isso. Fora da UFMG também a gente tem outras faculdades. Então, a gente marca um dia, a gente costuma marcar de 15 em 15 dias mais ou menos, um sábado, para que todos esses núcleos se reúnam e a gente, né, compartilhe das coisas que a gente está fazendo, né? Tem palavra, dificuldades dos núcleos também. Dificuldade dos núcleos. Então, é uma reunião que a gente faz de 15 em 15 dias. Aí ele me chamou para uma dessas reuniões, que aí eu achei muito legal, assim, porque isso foi final do ano, isso já era final de 2018, mais ou menos. Ele foi e falou assim, vai ser sobre racismo o tema. E a gente convidou a galera do movimento negro da UFMG para falar junto com a gente no GB, no grupo base. Aí eu achei, super diferente, assim, né? Eu nunca vi isso na igreja. Como que a gente vai pegar galera, assim, muito secular, né? Para trazer para esse ambiente de igreja mesmo, para fazer um diálogo, assim, com isso. E aí teve esse GB, e foi muito legal, assim, a gente discutiu, a gente teve a oportunidade de conversar com eles também, o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sim. Deus condena também o pecado do racismo, né? Sim. E assim, foi muito legal. Aí eu falei, gente, a ABU é diferente, hein? Tem muita coisa. Apaixonei, assim, aí eu falo que foi ali que o mosquitinho da ABU me picou. Falei, aí dali foi... Só indo. Sempre indo. Mas então a questão do estudo do livro de Marcos, por exemplo, veio antes da ABU ainda. Você só conheceu a ABU posterior a isso. Foi um pouco antes, mas foi um pouquinho antes. E a ABU também me ajudou muito nesse processo de discipulado depois, de sanar essas dúvidas, de lidar com essas crises também. O episódio hoje vai ficar... Já tá quente, e assim, o coração tá... Depois a gente quer escutar um pouco mais da ABU, igual a gente estava comentando antes. Sim. Que não tem ABU não na contagem, então eu não tive o privilégio. Sim. Mas o que a Mariana falou, acho que vai muito do que a gente vai falar aqui hoje. A questão, né, do cristão na universidade, né, o cristão universitário. A gente vê que, é até bonito a gente ouvir, né, num lugar onde que o normal é se esfriar, o normal é se afastar, foi o local onde que Deus usou para que ela tivesse uma experiência. O reencontro ali com Deus, né, uma mudança de chave, realmente é o que a gente fala, né, do depois do culto, é realmente viver Cristo. Legal. E a gente quer falar um pouco mais sobre isso, né? Como que instituições como a ABU demonstra esse papel importante. Fundamental. Né? Eu até queria contar um pouco, como eu também vim da UFMG, o meu encontro com a ABU na época, eu até falei com eles nos bastidores, eu na época que eu fui me matricular na UFMG, tinha uma turminha lá fora entregando uns materiais super descolados, mó legal. Eu falei assim, tipo uma cartilha de quem é novo aluno e tal, que legal, vou pegar esse trem. Guardei no carro e fui para casa. Quando eu fui para casa que eu vi que era um material evangélico, aí que eu fui ver, tem esse tal de Aliança Bíblica Universitária e tal, não, legal isso. E aí depois que eu fui, aí beleza, eu ouvi isso e mais nada. Aí depois ao longo do curso, e o FMG suga toda a nossa energia em todo sentido, assim, você estuda pra caramba, pelo menos ali no ISEX meu Deus do céu. Se você der bobeira, você não vive, não dorme. Eu ia dormir 3 da manhã, eu trabalhava e estudava, exato. E graças a Deus por isso. Então, uma vez, aí depois de muito tempo, acho que foi no final do segundo semestre que eu vi uma turminha, justamente uma turminha sentada, igual o índio assim, né? Com um círculozinho sentado. E a Suzana, não me esqueço, a Suzana, ela era da engenharia, ela quem era a líder. E eu vi que tinha uma turma de umas 8 pessoas, talvez, sentadas, conversando. Eu vi uma vez, eu falei, o que é isso?
Aí eu fiquei observando, assim, opa, parece que é crente isso aqui. Aí na semana, eu fiz igual de você. Na semana, eu vi que dia que era. Ah, era quarta-feira, na hora do intervalo. Pô, semana que vem, eu vi que era toda semana. Semana que vem eu vou ver aqui. Aí eu pedi licencinha, sentei e comecei a participar. E é muito legal. O grupo de estudos tem toda uma metodologia, início, meio e fim, oração no início, oração no final. Não sei se continua essa mesma estrutura. Tem a cultura muito própria da BU. E é fantástico esse tipo de trabalho. E eu fiquei assim, que legal. E na UFMG, eu não sei se vocês também sentiram a pressão de hostilidade ao cristão intelectual, como se o cristão não pudesse ser um bom aluno ou estudante em si. Eu tive esse tipo sofri esse tipo de preconceito e talvez até mesmo uma certa perseguição, não muito perseguição, porque como a gente sempre gostou muito de estudar, sempre fui bem, e o pessoal ficava até respeitava de certo modo, principalmente depois que via as notas e a gente passando e eles não. Mas no primeiro momento gerou esse impacto na questão de ser cristão, eles saberem que eu era cristão e eles não, e gerava aquele preconceito. E encontrar a BU foi uma bênção. E aí quando a gente veio para poder montar um podcast, a gente falou assim, nossa, a gente precisa achar o pessoal da BU. Aí tem uma amiga nossa, da nossa igreja, a Esté. Eu falei, Esté, você tem contato de alguém da BU, minha filha? Ela foi, não, tem o pessoal do núcleo da saúde. Legal. Aí o pessoal do núcleo da saúde, eu chamei eles. Ah, tem um outro pessoal. Aí tem outro pessoal. Gente, que tanto de gente. Tem toda uma estrutura. Uma teia, né? Uma teia enorme, muito bem organizada. E aí a gente chegou no Davi. Davi Barbucci. Aí Davi Barbucci, aí o Davi falou assim, não, vou mandar os 2 meninos que são muito bons, enfim. E aí chegamos em vocês. Mas eu sou muito grato à ABU e a gente não podia fazer um podcast desse sem chamar vocês para poder realmente falar o que é a ABU, dizer, mostrar para os demais cristãos que estão assistindo esse podcast que na nossa cultura normalmente pensa assim, foi para a universidade e morreu espiritualmente. É uma verdade que acontece isso na maioria dos casos? Infelizmente é. Mas eu acho que a gente pode, como cristãos universitários sobreviventes, que é o nosso caso, você está no fim do curso e a gente já formou, sobreviventes desse ambiente, a gente pode mostrar, opa, não é todo mundo, tem um caminho, tem braços que podem auxiliar. Se você está numa universidade e que não tem, talvez, esse tipo de núcleo, procura alguém. E aí vocês vão ter seus contatos aí na descrição para poder alguém procurar. Só, tô falando pra caramba, mas deixa eu só... Às vezes a pessoa não entende a questão do DQ, do ISEX, mas a UFMG, gente, lá é uma cidade. Então tem vários prédios. E aí quando a gente fala em vários núcleos dentro da UFMG, o que quer dizer isso? Dentro de cada prédio, então tem um departamento de Química, tem um departamento de Ciências Humanas, tem um departamento de Ciências Exatas, enfim, de Economia na face. Então a ideia é que em cada prédio, não é isso? Tem um núcleo para que as pessoas daquele ambiente possam participar de um culto. É mais ou menos por aí, né? Hoje a gente, depois a pandemia, acabou que todos os movimentos, porque não somos só a gente na UFMG, né? Deu uma enfraquecida muito grande. Então a gente está se reerguendo e graças a Deus está conseguindo fazer isso com muito êxito. Atualmente a gente tem um núcleo central ali nas Ciências Humanas, então a gente reúne o pessoal da FACE, o lado da FACE, GC, FAFISH, FALE e SI, que acontece às quartas à noite. Tem o pessoal do núcleo saúde, então reúne o pessoal da saúde, e tem um núcleo no ISEX, que reúne a galera ali pegando um pouco das ciências biológicas e o pessoal da engenharia. Mas já estamos encaminhados aí um núcleo no EFETO, se Deus quiser. Na EFETO, Faculdade de Educação Física e Terapia Ocupacional. Que ele é lá na outra extremidade, né? É muito longe para poder... do shape. Exatamente. E talvez com o pessoal da educação. Então, assim... A ciência... A de Educação Física, eu sei que é mais ou menos perto do odonto ali, não é isso? Isso. Aí o pessoal do odonto pode descer. Lá também, mas... Entra no nosso Instagram, vai ter a planilha de núcleos, os horários que acontecem certinhos e o lugar. Legal. Porque Instagram. Os prédios são grandes e realmente tem que saber, longe. É tudo muito longe. Exatamente. Às vezes eu saía de um prédio, tipo assim, na hora do intervalo eu tinha que comer, tomar alguma coisa e andar 2 quilômetros para poder ir para outro prédio e ter que chegar na hora, porque senão o pau quebra. Mas legal. Vocês estão aqui na descrição, tá? Pode olhar lá que vai estar tudo lá. ABU BH?
ABU BH. ABU BH, desse jeito. BH. BH. Como Não é só B, letra B e letra H, não. Não. BH. Aí é mineiro mesmo. Eita, Aí, mineiro então, ai. E é ABU porque a gente é BH filiado Uai. também a ABU Brasil, né? Então, Explica um pouco mais disso aí, como é que é essa estrutura? A gente tem mais núcleos, né? esses são os núcleos da Da UFMG. Ah, tá. A Sim. gente tem outros núcleos no IBMEC, UNA, Cefet, no Campus 1 e no Campus 2. Uhum. Eu acho que tá sendo esses, né? Estão sendo esses. Tão sendo Então, esses. mas se você quiser entrar na ABU e abrir um núcleo, fica o convite. Porque tem muitas faculdades particulares que às vezes não tem um núcleo, né? Abre Principalmente. um ABU na PUC também. Na PUC, né? Qual delas? Do É, Corel? Corel. Ó, legal. Minha irmã estuda na PUC do Corel. Aham. Olha só, mandar o contato. Manda o contato. E aí tem outras, tem a de Contagem que talvez não tenha, então. Não, Então, se você estudou tem. na PUC de Contagem e é crente, procura Entre em contato saber. com a gente. Aí, Se ó. você tivesse vindo antes, ou se eu soubesse antes. Aí, né? ele poderia ter aberto um núcleo Aí, ó. lá na UNA de Contagem Contagem. também. De contagem. E ficou enorme a UNA de Contagem, Oba. né? Eu Ah, fiz agora é eu fiz um grande. curso lá de... Nada a ver com a UNA, mas eu fiz um curso que foi sediado lá. Eu vi, tava acabando de construir uma mega estrutura. Muito bom, muito legal. Mas sobre a estrutura da Sim. ABU que vocês tinham perguntado. Ah, sim, porque tem toda uma É. rede de organização para que a coisa aconteça organizadamente, né? Sim. Exatamente. A gente é ligado à IFES, que é a Instituição Internacional de Estudantes Cristãos, né? A gente chega no Brasil, então, em 1950 e em 57 começa os primeiros núcleos aqui, os primeiros trabalhos no Brasil, com um casal de missionários, que é o Richard Não são- Young. Que não são um casal de verdade. né? Não são um casal, Não. né? Não? Ai, São gente, só amigos. são Ah, só tá. amigos. Então, casal no sentido de ser um Casal, homem e uma mulher que isso. não são casados. Não Só, são só casal. são. Entendi. Isso. E a Uhum. Ruth Siemens. É a Ruth Siemens. Como é que é o nome do- Robert Young. Robert De onde Young. eram? De onde são? Acho que Eram, no caso. eu acho. Bom, eu sei que um é dos Estados Unidos, eu não lembro Ah, quem. tá. Mas aí. Tem um irlandês. É. Então vieram de fora para estudar? Vamos Ou vieram conferir. para como missionários, de fato? Eles vieram como missionários para começar a fundar o movimento estudantil aqui no, Aqui no Brasil. Brasil. Aqui na América Latina, né? Como um todo. E 57 começa os primeiros trabalhos no Brasil. Então, Ah, tá. a Então eles ABU vieram tem- como missionários aleatórios normais, vamos dizer assim, não. Eles vieram para poder fazer um trabalho missionário entre estudantes. Exatamente. Ah, E aí a tá. ABU hoje Muito tem- específico. Bem específico. Muitos países têm ABU. Isso é legal. Eu aprendi descobri isso, né? Esse ano que eu fui no IPL, muitas Que é siglas, isso? né? IPL, o Instituto de Preparação de Líderes da ABU. Ó, tem instituto também para preparar esses chefes, esses responsáveis pelos núcleos. Sim, e não só isso, porque a ABU, ela... O que ela entende, né? A gente vai passar por um eixo formativo, assim, durante a faculdade e tal. Aí depois a gente volta nisso, porque tem esses níveis, né? Eixo formativo da ABU, não, Da ABU. não do seu curso. Não, Isso- não, Tá. da ABU. Tudo da ABU. E aí você vai chegar no IPL, que é um evento de formação a nível nacional. Então, todas as ABU do Brasil todo Isso. se reúnem nesse... Mandam pessoas para o IPL. Pra E se a preparar. ideia é que a gente forme líderes, não só para a ABU, mas para a igreja brasileira. Então, assim, muito legal. Então, a gente tem muita gente que passou pela ABU, fez o IPL, e hoje, assim, são grandes nomes, assim. Sim. Tipo, Zé Machado, Zé Machado. O Ed René passou. Ed René, eu não sei. Mas, assim, tem muitos nomes muito legais, assim, depois da gente Aham. pegar. A gente vai colocar nos comentários. Como é que fala? A gente pode fixar, Na descrição. né? É, a gente Na pode descrição. fixar A gente também. procura colocar na descrição. Você passa pra gente, Sim. que a gente coloca lá na A gente descrição. Fiquem atentos aí. Isso é interessante que eles estão contando a história, né? Sim. Da BU, como começou. E olha que legal, começa lá na década de 50. Uhum. Desde sempre, a gente sempre ouviu que a faculdade é o lugar ali, a armadilha, né? Sim. O cristão vai para lá, mas desde os anos 50 tem pessoas que estão lá Já tão trabalhando pensando. para isso. Sim. Né? Que foram chamadas e vocacionadas justamente para esse público. Para esse tempo de. Sim. Então, assim, até entrando, né, justamente aqui na pauta, né, que é o Aham. cristão e a universidade, que é justamente esse ponto. Que, assim, você entra numa faculdade, você já entra com essa mentalidade que, assim, nossa, eu vou ser atacado, eu vou ser perseguido, e às vezes você fica meio, né, acuado, e isso, às vezes, a gente vai demonstrar o nosso cristianismo de uma forma meio rude, de alguma forma, assim, a gente vai meio que ou não participa de nada, entendeu? Uhum. Tipo assim, vira uma pessoa que não tá envolvida com nada, não quer ter amizade lá, não quer conversar com ninguém. Por medo de. Entendeu? Fica meio arisco, ou aquela pessoa que apresenta o evangelho, mas de uma forma tão assim,
imposta que acaba que ninguém quer. Uhum. Né? Então, assim, eu queria ver com vocês como é que... Como que é esse relacionamento entre o cristão e a universidade? Você não precisa ter medo da universidade. Exatamente. É um terreno para ele, né? É um local para o vocacionado cumprir seus chamados também. Sim. Como vocês enxergam isso? Pode falar. Ok? Tem eu faço ciências sociais, então não posso deixar de sempre lembrar de coisas que eu aprendo assim, na faculdade, né? Tem uma questão que eu lembro que eu aprendi em Antropologia 4, que é sobre as guerras ontológicas, né? Guerras de conhecimento, guerras de origem de saberes, assim. E eu acho que a faculdade, ela não desvia a gente. Ela demonstra quem já está desviado, assim. Eu acho que já evidencia, assim. Obviamente que tem muito ataque que pode enfraquecer sua fé, assim. Uhum. Mas eu entendo que, pelo menos eu, né? Quando eu vou na faculdade e penso em outra forma de pensar, outras formas de ver o mundo, eu encaro a minha forma de ver o mundo como mais uma forma de ver o mundo. Mas eu acredito que ela é a verdade. Sim. Obviamente, acredito que o cristianismo é a verdade e é o que guia a minha vida. Então, como que eu entro em contato com outras pessoas que pensam de modo diferente, sem ser violento, sem querer acabar com a ontologia dela, né? Acabar com o modo de pensar dela? Eu acho que a gente estava conversando isso ontem, de vir para cá, passa muito pelo amor, o evangelismo por amor, o evangelismo de se importar de verdade com pessoas. Porque talvez a gente possa estar caindo, ou cair numa cultura de evangelismo por performance, em que eu tenho que pregar a Cristo, mas sem, de fato, estar se importando com a vida pela qual eu estou pregando esse Cristo. Então, quando eu estou na faculdade, eu busco falar da minha forma de ver o mundo, entendendo a forma do outro ver o mundo, mas amando esse coração pelo qual eu estou falando. E quando você se importa de verdade com o coração pelo qual você está falando, você não fala de uma forma violenta. Você se importa pelo todos os processos que fizeram aquela pessoa pensar daquele jeito. E isso já é uma barreira muito boa para violência, né? Para você não pregar de forma violenta. Então, primeiramente, eu acho que a gente estava até conversando também ontem, o evangelismo, acho que funciona de verdade, é o evangelismo quando você é amigo das pessoas. Sim. E aí, quando você é amigo, você tem a liberdade de falar o jeito que você pensa, sem atacar a outra pessoa. E ela vai entender o seu forma de pensar, porque você é um amigo dela. E são essas relações mais íntimas que, de fato, fazem Cristo crescer no coração daqueles que não são alcançados ainda. E eu acho, então, que é isso. Num ambiente plural, você deve ir com um coração que ama. Um coração que genuinamente ama aqueles que não conhecem a Cristo. E assim você consegue, de verdade, pregar um evangelho que é tão afiado que entra na alma, que faz a pessoa repensar a vida dela, e isso é de verdade o que traz conversão, eu acho. Assim. Legal. Ó, profundo isso aí, deu um corte fantástico aí, Meu não, Deus do céu. E realmente muito Verdade. assim, profundo de... Isso que é interessante, o que o Pois Davi é. falou aqui, é você entender. A pessoa, ela é o que ela tem a ideologia, Sua forma ela de tem pensar. aquilo que ela pensa, ela tem às vezes uma raiva contra a igreja, uma raiva contra o cristão, mas não é algo que veio com ela. É a vida, né? Ela foi aprendendo isso, né? Exatamente. Foi se formando e tal. E Até mesmo os entender preconceitos, né? De qualquer espécie que seja. Verdade. isso. E entender isso é amor por almas. Mas é só o que eu tenho certeza que você quis, acredito que você quis dizer isso, com relação a ser próximo e amigo, não no sentido de validar ou de confirmar o que a outra pensa. Tem uma Mas diferença tem uma diferença enorme, enorme. e é justamente o que você quis dizer. Pelo menos é isso que eu entendi. Uma coisa é, eu tenho as minhas convicções firmes, e não é porque eu tenho as minhas convicções firmes que eu não posso me relacionar com aqueles que estão à minha volta com o devido cuidado para não me deixar levar por algum outro modo de pensar pela... Como é que é o nome como é que é a palavra? Ontologia. Olha, essa que trem chica. Aprendi. Deixa eu anotar aqui. Ontologia. Então, isso é fantástico, porque tem gente que também, a gente percebe alguns que talvez não são maduros na fé e entram na universidade e quer ser amigo de todo mundo, mas amigo de um modo prejudicial, no sentido de que deixa eu fazer tudo o que eles querem, que eles insinuam que eu devo fazer ou ser para poder ser aceito. E não precisa disso. Uma pessoa que tem entendimento um pouco mais apurado, ela vai saber, opa, até aqui, ok, daqui para lá, invade aquilo em que eu de fato acredito. Isso aqui conflita com a minha fé.
É mais ou menos por aí, né? Por aí, Davi? exatamente. E sua experiência, Mariana, é mais ou menos igual a do Davi, assim, no dia a dia lá? Eu tava lembrando, né, de vocês conversando, assim, e que você até falou um pouco, né, que a universidade vai ser esse lugar que você vai encontrar de tudo, vai De tudo. encontrar gente que vai, sei lá, rir de você, porque você é cristão, alguma coisa do tipo. Eu acho que muita gente que ri mesmo. Teve gente que ri. Passa no núcleo ri. Olha pra você ver. Mas eu acho que o que eu mais tive dificuldade assim na faculdade foi essa questão de me relacionar com as pessoas no sentido de que eu quero ser amiga delas, mas tem um limite pra eu ser amiga delas, né? Até um lugar. Até certo ponto, assim. E aí isso ficava meio conflitante, assim, pra mim, porque eu quero apresentar Cristo pra essas pessoas, eu quero que elas entendam como que isso mudou a minha vida e como que isso pode mudar a vida deles também. Mas eu não quero ser agressiva, eu não quero impor e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu quero ouvir eles também, quero saber o que né, quais são os dilemas, vida, né? e tal. Então, isso pra mim foi uma das coisas que eu mais ficava pensando, como que eu vou fazer isso e tudo. E aí, é legal a BU também por conta disso, porque você tem a oportunidade de chamar o seu colega, e aí é muito legal, porque é mais fácil você chamar o seu colega, assim, pra a gente vai fazer um estudo, tipo, meia horinha ali no intervalo, rapidinho, vamos lá? É mais fácil chamar ele pra isso do que, sei lá, ir pro culto na sua igreja, de cara, assim, né? Sim. Então, é legal ter esses espaços, assim, dentro da faculdade. Igual esses GB mesmo, né? Que eu dei o exemplo lá do racismo. É um espaço muito legal pra você falar assim, a gente vai tratar um pouco sobre esses assuntos aí que estão, né? Tá na cultura, as pessoas estão conversando sobre. E aí a gente tenta organizar essas reuniões pra falar sobre isso. Claro que sempre trazendo a luz do evangelho, né? E eu acho que são espaços que a gente consegue trabalhar esse evangelismo relacional, assim, de trazer seu amigo para perto e aí vai caminhando com ele. Principalmente quando a pessoa dá testemunho de vida, né? Sim. Quando a pessoa tem um caráter de fato transformado, parecido com Jesus, quando você acaba convivendo com essa pessoa, eu tive essa experiência lá no FMG, eles falavam assim, nossa, mas você é diferente, você não é aqueles crentes assim, mas é assim como? Ah, você sabe como é que é. Eu falei, não, mas a gente procura viver a vida, a gente é normal, né? A gente conversa, a gente bate papo, mas a gente sabe portar, entrar e sair e tudo bem. E o incentivo, eu acho que o legal é igual a Mariana tá falando, a gente tem que perder um pouco o medo, porque as pessoas estão interessadas. As pessoas estão interessadas em conhecer nossa fé. Né? E de entender como você pensa. E às vezes a gente pensa assim, não, vou incomodar, se eu for evangelizar. Mas assim, eu acho que perde um pouco esse medo, porque o cristianismo é muito interessante, e as pessoas têm interesse. Eu tive essa experiência, eu fui num encontro que tava falando sobre raça, e eu cheguei nesse seminário que tava rolando, e comentei assim, gente, eu tenho uma dificuldade com o movimento negro da universidade, porque eu, como cristão, não me sinto bem-vindo aqui, e eu acho isso muito violento com a minha pessoa, porque parece que eu tenho que tirar minha veste de cristão para ser encontrado aqui. E no final do evento, o pessoal falou assim, parabéns pelo que você falou, realmente a gente entende que às vezes a gente está excluindo algumas pessoas e tudo mais, e foi muito bom você ter falado. Como é que você pensa isso? Como que você encontra aquilo? Como que você pensa raça e religião? E aí, ou seja, as pessoas têm interesse por isso. Então, chamar para um núcleo da BU, igual um colega meu, que não é cristão mais hoje, assim, mas eu chamei para ele num estudo especial que a gente teve sobre saúde mental e cristianismo, assim, na BU, no Setembro Amarelo. E foi muito legal, porque ele também tem interesse em pensar saúde mental e cristianismo e ver como que a gente entende aquilo. Então, acho que perdeu um pouco o medo e entender que as pessoas têm interesse em conhecer Cristo também. Sim. Agora até eu tô querendo participar da sua entrevista agora. Vamos. Vai ter aniversário da BU. Fiquei sabendo que vai ter aniversário da BU. Eu acho que quando soltar o episódio já vai ter passado, mas vai ser agora em dezembro, né? Vai ser isso, agora vai dia ser dia 9 de dezembro. 61 anos da BU Belo Horizonte. 61 anos. Belo Horizonte. Muito legal. E, assim, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, eles não conhecem que existe essa estrutura enorme e antiga por trás. Eu lembrei que eu tava... Te cortei. Não, de jeito nenhum. Porque eu lembrei que eu tava falando do exemplo, aí eu esqueci. E agora eu lembrei de novo. Então vai lá, aproveita. Mas é dessa estrutura mesmo, né? De como o cabelo funciona. É verdade, a gente ia falar da estrutura. Isso. Aí, então, a gente tá aqui em Belo Horizonte, né?
Belo Horizonte, região metropolitana aqui Sim. e tal. Então, a gente tem esses núcleos de estudo bíblico que tem caráter evangelístico. A ideia principal é fazer com que seja evangelístico. Então, tem gente que fala assim, é uma reunião de crente. Não necessariamente, assim. É para os crentes irem, mas traz o não crente também. Traz alguém. Então, assim, a gente tem os nossos núcleos aqui em BH e outras cidades vão ter os núcleos também. Então, nós estamos aqui em Minas, né? Regionais, né? Isso. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem os núcleos nas cidades, que aí isso vai formar o grupo local da cidade. Então, esse monte de núcleo que a gente falou que tem, forma o grupo local de BH. Aí, sei lá, Itabira. Tem tem núcleos de estudo bíblico lá e tem o grupo local de Itabira. E aí, outras cidades aqui que tem universidade, que tem ABU, vão ter esses grupos locais. Todos esses grupos locais vão formar a nossa região Minas Gerais. E aí tem a ABU espalhada no Brasil inteiro. Estado por estado, com essas mesmas subdivisões. Isso, com essas divisões. Mesmo estilo de subdivisões. E todas essas regiões vão formar a ABUB, que é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. E aí a ABUB ela é filiada a um órgão internacional, que é a IFES. Que eu esqueci a sigla. É International Fellowship Student Evangelical Student. Uma coisa assim. Eu não sou bom de inglês também. Mas que a IFES, ela vai dar amparo e a gente vai filiar, né, grupos do mundo inteiro, assim. E aí é muito legal, que aí foi isso que eu descobri, que eu ia falar e me perdi. Que a IFES, ela só perde para a ONU em número de representatividade de países. Sim. Então, assim, é gigante. Tem muita gente. Esse ano teve a Assembleia Mundial, que foi lá na Indonésia. E a Indonésia é um país perseguido, né? Sim. Assim. Então, assim, muito louco. Fechado o evangelho. A gente, sabe, assim, a gente tem a oportunidade de ter isso na nossa cidade. Isso. E tá afiliada a uma coisa que... E é muito legal, assim, porque você sente realmente que é a igreja de Cristo no mundo. O braço da igreja de Cristo no mundo. Nossa, eu chego a arrepiar, assim. E não tem denominação, pelo que eu percebo. Não eu nunca vi nenhuma propaganda denominacional em nenhum encontro da ABU. Não tem uma igreja que... tá por trás ali. Lógico, as pessoas são de igreja. Sim. Como vocês, eu perguntei antes, vocês são das suas igrejas. Isso. Mas não tem uma igreja que é tipo a mãe daquele projeto. Não. A gente tem as nossas bases de fé da ABU. Isso. Uma das bases de fé é que a ABU não substitui a igreja local. A ABU não é a igreja local. Então, assim, a gente preza muito pela igreja local. E que você, enquanto abeuense... Abeuense, tem... Você, enquanto abeuense, você é uma voz pátrio. Ali... você é uma voz de um cristão na universidade, na sua igreja. Então, você pode auxiliar outros cristãos que possam estar surgindo na sua igreja a encontrar um grupo. Sim. E eu acho muito legal essa dinâmica, porque acaba virando uma família. Hoje, meus melhores amigos, eu tenho melhor amigo espalhado por Minas... Conheci uma norueguesa também, porque tá ligada a IFES, né? E aí a gente tem esse projeto de intercâmbio, né? Então a gente mandou o Ronde aqui da BUBH pra Noruega e eles enviaram a Tintin e a Tuva pra cá. E aí eu tava num encontro conversando no inglês muito ruim sobre minha pesquisa, sobre a ABU, mas fiz amizade com ela, assim, então... Inglês macarrônico que eles falam. Nossa, muito ruim, mas assim, acaba que você cria família e contato no mundo inteiro. Que legal. E no Brasil inteiro, assim, eu acho isso lindo, assim. Sim. E vai lá, Chay, acho que assim, nosso podcast vai durar 2 horas, né? A gente tá apaixonado por esse tempo. E assim, inclusive, vamos ter que ter parte 2 também da BU 3. Eu já falei, o nosso podcast vai ter pelo menos 1000 episódios. Vai ser o famoso podcast do Pelé. Vai ter mais de 1000 partes aí. Mas daqui a pouco a gente já vai entrando, né? Nos finalmente. Mas é interessante, tudo que vocês falaram aqui e que vocês falaram, né, o que o Filemão falou, não é institucional, né? Não é uma igreja denominacional. Então, assim, é a junção de jovens que estão realmente sedentos pela palavra. E o que o Davi falou, tem fome. Sim. A gente vê que confia evangelista, de longe a gente vê, né? A gente vê assim, ninguém lá quer ouvir. Não, o pessoal lá tem fome. Então, assim, vocês são a melhor pessoa para fazer isso. Incentivar os jovens. Porque às vezes a gente gosta de botar uma capa ali, às vezes com medo, às vezes de falar alguma coisa, com medo de no meio lá da aula levantar a mão e dar sua opinião, ou
juntar num pátio, juntar ali no refeitório para falar de Jesus, às vezes a gente fica meio acanhado, meio com vergonha, e o que vocês mostraram é que assim, se levantar um, o outro que tava esperando vai levantar junto, e vai o outro, vai outro, e você vai falar assim, tem crente aqui? Então tem. Então assim, se incentivar a juventude mesmo assim, você que tá na faculdade, você que tá estudando, não precisa ter medo. Saiba que você foi levantado, você vai ser vocacionado, você foi chamado para você anunciar o evangelho. Então, onde você está? Onde estiver, exatamente. Tem até um lema, assim, né, da BU que a gente fala que é estudante alcançando estudante. Então, a gente entende que a BU, ela é um braço da igreja. Ela é um braço da igreja que chega em lugares que a igreja não chega. Assim, é muito mais complicado, sei lá. Como é que você envia um missionário para dentro da igreja, da universidade? Da universidade. Pode até mandar, assim, mas vai fazer sentido, né? Vai mandar um que passou pelo vestibular e entrou. Que tem a realidade. Né? Exatamente. Que são vocês, no caso, hoje, que estão estudando, que vão ser os nossos filhos depois, quando eles forem estudar, e se Deus quiser, prosseguir com esse caminho. Né? Isso aí. Que bênção. E aí, o que acontece? Já vai caminhar pro final? Nós temos 3 perguntinhas aqui. Só que a primeira, eu acho que eles responderam já no começo. Que eu falei assim, a primeira pergunta é, qual foi o momento de despertar? Qual foi a virada de chave? E aí a Mariana já falou bastante disso. Você quer falar alguma coisa mais? Mas ele falou, foi aos 12, né? Que foi aos 12 quando ele anos, começou a estudar de fato ali, a Bíblia. Entrou em teologia. Isso é muito interessante. Você entra nesse papo teológico, é complicado, gera uma confusão, mas é bom para você se aprofundar, né? Sim. É bom para você criar raízes, né? Você procurar saber e ter base até para poder se compreender no mundo, né? Ter uma posição teológica firme é importante. Então a gente vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: para vocês dois, se vocês pudessem, melhor, pudessem não pode, você vai, ponto e acabou. Somente um hábito na vida de vocês para que vocês permaneçam a sua vida espiritual saudável. Se você fala assim, se eu tirasse todos os hábitos que eu tenho hoje, se só deixasse um, qual que seria esse hábito? Qual que seria aquilo que você fala assim, olha, isso aqui pra mim eu acho que é fundamental. Só que é aquele negócio, precioso. Não pode falar, ler a Bíblia, orar, porque aí é muito fácil, tá? Eu quero um hábito mais específico. É o arroz com feijão, né? Isso. Orar e ler a Bíblia é o básico. Eu quero um hábito específico que vocês falam assim, olha, esse daí eu permaneceria o resto da minha vida, não mudaria nada nele. Tem algum? Pergunta difícil, né? Você quer falar? Eu acho que pra mim é a comunhão. Perfeito. A comunhão com o corpo, assim. Porque eu lembro que teve até esse período, né? Que eu fiquei, assim, com essas crises e tal. E depois fui procurar uma igreja. E aí eu tentava manter, né? Minha rotina de oração, de devocional e tal. Só que a comunhão faz toda a diferença. E a nossa fé é uma fé comunitária. Não existe isso. Então, assim, tá muito claro, assim, é Cristo e o corpo. Então, a gente precisa uns dos outros, assim, né? Então, eu acho que se a gente perde a comunhão, a gente perde o sentido do cristianismo. Então, pra mim, a gente precisa prezar por isso. Então, pra mim é o principal, assim. Sim. Comunhão do corpo de Cristo. Comunhão com o corpo, sim. Congregar como igreja. Congregar como igreja, exatamente. Eu vou por esse lado também. Não vai copiar, não. Eu vou ter que copiar. Mas eu acho que, pensando assim na conversa, a ABU foi muito importante pra mim. Porque hoje meus melhores amigos são abeuenses. E assim, foi um momento de muitas crises de fé. Muitas crises de pensar a fé. Que eu encontrei ali pessoas que me fortaleciam na fé e que as discussões com eles eram muito enriquecedoras, que me faziam voltar para casa no ônibus mesmo, querendo ler a Bíblia, querendo orar, querendo escutar um louvor e adorar a Deus. Então, acho que esse caráter da BU também de comunhão, e são várias visões de várias denominações, me ajudou muito. Então, acho que hoje é a comunhão, não na igreja, acho que a comunhão com os santos e no mundo geral, assim. Aí eu diferenciei, só pra diferenciar um pouco da resposta. Vamos aceitar, Charles? Isso aí. Vai dar pra passar? Vou aceitar. Na parte 2 eu vou querer um novo hábito. Mas, indo até nessa pergunta,
É interessante que a gente já ouviu, né, várias respostas a respeito delas, né? Hoje é o terceiro episódio, eu tô aqui com elas na cabeça, tô repetindo assim na cabeça. E assim, introspecção, né? Se eu falar com o seu eu do passado, se tivesse essa conversa, né? O que você daria de conselho pro seu eu do passado, né? A gente ouviu aqui já, por exemplo, persevere, siga, que você tá no caminho, né? A gente já ouviu escolha suas guerras, né? Não luta, né? As batalhas, né? Que não é sua, né? Então assim, que conselho vocês dariam, né, apesar de serem muito jovens, né? Mas pode ser um passado 2 anos atrás, né? Pode ser um passado não tão passado, assim, Mas assim, pra Mariana do passado, pro Davi do passado, o que vocês falariam pra eles assim? Ainda mais vendo tudo que vocês já passaram e tudo que vocês estão passando, né? Isso. Eu acho que eu falaria Deus cuida de tudo. E igual quando eu entrei na universidade, eu tava desesperado porque não ia achar crente nas ciências sociais, nas ciências humanas. Achei muita gente. Botei essa missão com Deus, assim, eu vou procurar crente, então entro em todo grupo de calouro e vou caçando cruzinha nos status. Acho que é isso. Deus cuida, Deus sabe de tudo. E Ele é o mesmo que te guiou até aqui, Ele vai continuar te guiando. Então as preocupações passarão. Assim. Glória a Deus. Que legal. top. Muito bom. Eu vou puxar um pouquinho do seu também. Não. Você tá muito comático. Muito junto. Não, eles combinaram tudo. Eu lembrei de uma música do Marcos Almeida. Foi uma música nova dele, assim, um CD novo dele, que acho que ela chama Conviver. Aí tem uma frase que ele fala, né, e repete, que é: Deus não é solidão. Eu não conheço essa música, não. Ela é uma música muito boa, recomendo. Vai estar fixado em algum lugar nesse vídeo aí, tá? Marcos Almeida. E eu acho que pra mim é muito isso, assim, desses momentos, de se sentir sozinho, de sentir que você é um alienígena ali. Então, pensando ainda nesse contexto mesmo de universidade, assim, só tem você ali, você não vai dar conta de fazer o que você tá fazendo. Sei lá, não tem gente perto pra te ajudar, você acha que você não vai dar conta e tal. Eu acho que Deus, ele cuida muito da gente nesse sentido de colocar a gente perto, gente boa perto, assim. E que isso é essencial ter isso mesmo, né, da comunhão mesmo. Acho que voltou pro mesmo ponto. Sim. Mas é isso, assim, eu acho que foi uma das minhas maiores dificuldades também, assim, na faculdade, que é se sentir sozinho. Será que eu tô perdido aqui? Só tem eu? E aí é isso, né? Deus colocou a gente lá na faculdade. A faculdade é o nosso campo missionário. Verdade. Deus tem um propósito pra gente ali muito mais do que só se formar como um bom profissional, que isso é excelente. A gente tem que prezar pela excelência mesmo, ser um bom profissional, porque eu acredito muito, ser um bom aluno, um bom profissional, isso é um testemunho muito grande, assim. Isso reflete muito a glória de Cristo também. Mas Deus tem missão pra gente ali também, além disso. Deus quer que a gente alcance as pessoas ali dentro. Então, e Ele vai te dar ferramentas pra isso. Vai colocar gente boa perto de você e acho que é isso. Chega a lacrimejar, né? Dá até embarga a voz assim um pouquinho. Deus é muito bom. Graças a Deus. Deus é muito bom. Deus é bom. Deus é bom. Estou falando. Mas... Pode falar. Quando a gente fala Deus é bom, pelo menos eu que convivi na UFMG, a gente falar Deus é bom tem um peso assim, pelo menos não sei se vocês percebem desse modo. Mas para uma sociedade ali que às vezes nem crê em Deus, você falar Deus e é bom na mesma frase é algo, tipo assim, tem um peso muito forte, sabe? Não é tipo assim, Deus é bom. Não. Deus é bom. Deus é e Deus é bom. Isso tem um peso muito forte. Quando você pensa naquele campo missionário, que às vezes não conhece quem é Deus, não sabe quem é Deus, e quando vem o cristão, pensam que Deus nem bom é. Porque como é que... Mas quando a gente fala assim, não, Deus é bom, Ele cuida, Ele dirige, Ele tá com a gente, é algo que a gente fala com um tom diferente, assim, quando a gente pensa naquela universidade, naquele campo missionário, vamos dizer, como vocês chamaram, né? Mas eu fico feliz demais com esses meninos aqui, viu? Eu gostei, viu? Conheci hoje, já tô querendo levar pra casa, vou deixar bater um papo, tomar um café. Eu tô aqui, eles estão falando da BU e eu aqui todo do cantinho. E agora? Mas assim, é o que a gente falou na conversa inteira. Sim. É um campo de batalha? É um campo de batalha. É um campo missionário. É onde que
né? Se Deus te deu a oportunidade de você fazer faculdade, que não é tão hoje é mais, né? Mas não, mais nunca comum. foi uma realidade, né, do brasileiro em si, Sim. Verdade. né? Ele conseguiu. Hoje é mais comum, mas ainda ingressar, assim né? não é a maioria. Então assim, já é uma oportunidade para poucos. Sim. Então assim, um privilégio. vamos abraçar esse privilégio aí, que é um campo missionário, é uma oportunidade, é um chamado de Deus aí. Verdade. E pra gente finalizar, bônus. Seguinte, Mais um. se vocês, vamos supor que a pessoa tá assistindo esse podcast, esqueceu tudo já. Você fala assim, nossa, se vocês pudessem resumir o nosso podcast inteiro em uma passagem bíblica, não precisa ser um capítulo, um versículo, pode ser um capítulo, pode ser um livro da Bíblia, pode ser uma história de um personagem específico. Você falava assim, olha, se você ler isso, você vai entender, você vai explicar tudo que a gente falou aqui a respeito, né, de tudo que a gente passou na faculdade, todos os testemunhos. Qual seria essa passagem, essa história, esse personagem? Vocês não têm medo de fazer pergunta difícil. Não, né? é isso. Ó, mas só antes, só um comentário. Gente, se você quiser conhecer mais um pouco da BU, Sim. entra no site ABUB. Lá você conhece nossas regionais, nossos obreiros integrais. E como Tem obreiros contribu- integrais, inclusive? Tem Que missionários. Missionários integrais que preparam o nosso material, às vezes, de estudo e tudo Aham. mais. Então, entra no site ABUB. Lá também você sabe como contribuir com a ABUB, porque somos um movimento que não tem fontes de renda para além de doações, né? Uhum. Então, se você quiser contribuir com a ABUB Fantástico. financeiramente, Fantástico. você tem uma abinha lá só para contribuições, Manda- qualquer valor. Manda pra gente o link que a gente vai colocar aqui nos comentários Joia. também, Perfeito. com toda certeza. E também é que a gente focou muito na universidade, só que a ABU ela tem mais 2 ramos, Isso. que é a ABS, que a é ABP. a Aliança Bíblica dos Secundaristas, que é focado nos estudantes do ensino médio, os secundaristas. E a gente tem a Aliança Bíblica de Profissionais também, Que é a ABP. que é a ABP. Vieram Que- depois, Isso, que Dessa- saíram da ABU. que saíram depois da BU. Isso. Olha, então- E assim, a ABP ela vem muito para dar apoio para a BU também, porque assim, né, a gente passa pela BU, igual eu formei, mas eu continuo na BU. Uhum. Então eu estou no processo agora de entrar como assessora auxiliar do grupo local. Então é alguém que formou, que passou pela BU e tem condição de dar suporte para os estudantes que estão chegando. E os secundaristas também, né? Os meninos que estão lá no ensino médio, Já tá pegando eles mais cedo ali. mais cedo, gente, tem que começar, ó. Fantástico. Quer fazer incrível, alguma velho. coisa na escola, não sabe por onde começar também, entre em contato com a gente, que a gente ajuda. Já tem, aqui em BH, tem no Cefet, Cefet e vai começar no Coltec. no Coltec, e tem também o Gabriel, que estuda onde? No Sarzedo? É Sarzedo, Acho que é eu acho. Sarzedo, assim, numa escola lá também, assim, mas assim, tem muita escola, hein? E tem crente nessas escolas. E vai ter apoio, gente, porque nossa diretoria, ela tem uma aula da diretoria que é específica para os Ensino núcleos de ensino médio. Então, você vai ter todo apoio para estar abrindo seu núcleo no Sim. ensino médio. Nó, Que que benção, legal. que Imagina. benção. Imagina se lá no Helena Antipov tivesse um negócio Não, desse. e ele tá... Hoje eu descobri, gente, que eu estudei no mesmo ensino médio que ela. Sim. Enfim, mas Os dois Tudo- traçaram o muito mesmo caminho. Tudo igual, não tem é. base. Só que 6 anos Loucura. depois, né? Muito legal. E tomara que você que tá vindo. Então, eu passei, a Mariana passou. Tem um caminho aí. Então, siga esse caminho. Tem, Já tá tem saída. pavimentado. Tá pavimentado. Tamo Então, aqui, ó, Tá chamando tranquilo, todo já. mundo. Vem que vai, Asfaltado, vem que vai dar Buraco, certo. não. Deus cuida, Deus é contigo. Mas, então, a gente imagina só se estivesse lá na escola Helena de Pois Poff, é. lá no Sandoval, Sim. seria fantástico. E muita gente perde a fé também no ensino médio, né? Sim. Não, Se- principalmente se hoje em dia, assim, igual eu dou aula pro ensino médio e... Você dá aula no ensino médio, dou aula né? pro ensino médio. E, assim, é preocupante, assim, o que está acontecendo com os adolescentes, assim. Estão sendo muito contaminados mesmo, assim, com tudo. Os meninos não têm estrutura para receber a quantidade de informação que recebe. E é isso, assim, a gente precisa estar junto deles, caminhar junto. E a gente, como igreja, a gente que está lá no Eldorado, a gente fazer trabalhos nesse sentido para também prepará-los Nossa, para quando chegarem na universidade, ao estar no ensino médio também, saber como levar essas situações, esses conflitos, esses desafios, né? sim. Mas vocês não responderam. Não, vou bom. responder a pergunta agora. Mentira, vocês estão fugindo. Tô de Não, olho, mas tô de ainda olho. Responder, eu acho que eu deixo, então, Salmos 91. Ó, se for igual, você tem um problema. Deixa o Vai. Salmos 91 como um todo, o capítulo todo, Aham. que é indo de encontro a esse cuidar de Deus que eu tinha falado. Acho que
as sombras das asas de Deus estão convidando a gente continuamente a estar descansando nele e sabendo que não é por nossas próprias meios, né? Não é nossas próprias forças. É a própria força do próprio Deus que vai te fortalecer na caminhada e na caminhada do evangelismo, assim. Glória a Deus. Davi, tal qual o salmista, é poeta também. Tá? Ah, é? Eu tento. Depois a gente vai colocar o arroba dele por aí em algum lugar também, vai para vocês irem para lá. Ver as poesias. Pois é. Eu tenho um aqui que eu gosto muito, que é Filipenses 1, o versículo 9 até o 11, que fala assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu acho que é isso. Fantástico. É isso. Fechou com chave de ouro, hein? Aí sim, repetiu todas as perguntas na última, pá! Mas foi ótimo. Gente, queria mais uma vez agradecer vocês pela presença, agradecer você que assistiu até agora. Muito obrigado. Verdade. Não se esqueça, inscreve no canal, ativa o sininho, porque se não ativar o sininho você não vai ver. Você tem que saber que o vídeo chegou, tá? Deixa o seu gostei, segue a gente lá no Instagram, @POD, tá? Pode, depois do culto, segue a gente lá. Mais algum aviso? Agradecer vocês por terem ficado até aqui, agradecer aqui os meninos. Obrigado demais, agradeço Obrigado, através gente. deles toda a ABU. E se você quiser contribuir com esse podcast, a gente também está captando patrocinadores, se você quiser divulgar seus produtos, serviços, enfim. A gente está captando recursos porque fazer um podcast nesse tipo de estrutura tem um custo relevante, mas a gente faz com muito amor. O Scheider tem patrocinado, eu também. A minha empresa de camisetas Excelência também tem ajudado, mas o nosso objetivo é impactar e abençoar o máximo de pessoas possível, e trazer a BO aqui para mim foi uma alegria e um gesto talvez de gratidão, assim, de tê-los durante a minha vida acadêmica ali na UFMG. Meu coração fica muito grato e com certeza a gente tem que chamar mais gente lá. Tem mais testemunho legal e vamos que vamos. Gente, foi bom demais a conversa, muito, muito legal. A gente está muito grato, assim, pela oportunidade de apresentar a missão, assim. Sim. E impactou muito a vida da gente, né? Transformou mesmo. Sim, e assim, o que a gente quer é que isso chegue para mais pessoas cada vez mais. Então, convidados a participar da BU junto com a gente. E abrir núcleos também. E abrir núcleos. Pregar o nome de Cristo em nome de até a Jesus. volta dele. Amém. Amém. É isso. Muito obrigado mais uma vez. E aquele papo de sempre. Te vejo depois do culto. Valeu, é nóis. Um abraço. Falou.